Agora, tem um outro lado interessante que a gente falou da questão da defesa, né? Do ponto de vista da Rússia, perder a Ucrânia é estar vulnerável. Mas tem uma necessidade que é uma rota de saída para o mundo. Sem a Ucrânia, ou mais especificamente sem a Crimeia, os russos não acessam portos de água quente. A Crimeia é russa ou ucraniana? Hoje é russa. Se você tá. perguntar pro Putin, Não, sempre eu foi olhei russa. aqui e não consegui definir. Ela é dominada pela Rússia hoje. Tá. E você Ela vê foi que ela anexada. tá no Mar Negro, né? Ela tem, Isso. na verdade, não dá pra ver que tem Porque a linha 3 sempre existiu uma base naval russa ali. Porque se você reparar na Crimeia, ela é uma península que entra para dentro do Mar Negro. E o que é uma vantagem de uma península? Se você estiver aqui na praia aqui e eu estiver aqui, quando você for sair, eu já tô aqui. Até você chegar no meio do caminho, eu já tô te bloqueando, cercado, já te afundei. Então, quem dominar este território, essa projeção para dentro, Dominou aquele mar. domina o mar inteiro. E esse é um mar muito importante para os russos. Por quê? Voltando para aquela história da Alemanha se juntar com a Rússia, que eles iam controlar um território gigante terrestre, a grande discussão geopolítica é entre forças marítimas e forças continentais ou terrestres. Então, se a Rússia e a Alemanha representam as forças terrestres, e os Estados Unidos e a Inglaterra, por exemplo, representaram as forças marítimas, onde que você contém o avanço da força terrestre? Não permita que ela chegue no mar. E essa foi o grande do tabuleiro mundial durante muito tempo. E a Rússia não tinha o acesso ao mar. Ela tem o acesso em Vladivostok. Um mar congelado. Que congela durante 4 meses do ano e está cercado pelo Japão. Se você olhar ali onde está Vladivostok, o Japão está na frente formando um paredão, quase que uma meia-lua fechando aquele lugar. O pessoal, quando fala Vladivostok, lembra do Or, aquela grande região, mas é mais para baixo ali, né? Mas pensa que lá no Or é um lugar estratégico porque você conecta com o outro lado. Só Sim, que não é tão verdade. estratégico assim. Claro, dá acesso para os russos na Ásia, mas ele está isolado de tudo. Não está conectado com o resto da Rússia. E uma região também que é a Sibéria, é muito fria, então não é densamente povoada. 80% da população russa está concentrada na parte não asiática da Rússia. E 75% do território da Rússia é asiático. Então, tudo bem, não adianta Vladivostok não ser congelado, porque ele também é isolado, além de congelar. E aí, do outro lado, você tem o Báltico. Para você sair do Báltico, você vai navegando ali, você tem que passar nos estreitos da Dinamarca e da Noruega, que são países membros da OTAN, que é fácil de fechar e estrangular. E aí, qual é a única saída para o mar de água quente? Então, você não pode entregar. Que Se nem você é uma entrar boa na Crimeia, saída, assim, porque ainda tem não Bósforo e Dardanelos exatamente, tem o da problema Turquia, né? do Bósforo, e aquilo é controlado pela Turquia, que é uma membro da OTAN, e tem um tratado internacional que controla a quantidade de navios de guerra que podem passar, e num caso de guerra, a Turquia está autorizada a fechar a passagem, é um mar fechado. Depois que você saiu do Mar Negro, você está trancado no Mediterrâneo, que também é fechado, você tem que passar por Gibraltar, ou você tem que navegar no Canal de Suez para sair num grande mar. Ou seja, a Ucrânia é a porta de acesso da Rússia para o mundo naval, marítimo. E o comércio internacional e o meio de transporte mais barato é o marítimo. Então você precisa estar nas rotas comerciais. E os grandes oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. Se você não está acessando nenhum desses, e os russos não acessam. Mas o mais perto que eles podem chegar é pelo Mar Negro. Então tem essa outra questão estratégica. Por que a Crimeia? Por que não vai abdicar da Crimeia? E aí a minha análise fazendo uma análise da situação, se o Putin invadir, não acho que ele vai invadir para ocupar a Ucrânia inteira. Eu acho que ele vai invadir para controlar e criar uma ponte terrestre que conecte, que tire um pedaço da Ucrânia, que faça uma ligação por terra entre a Crimeia e a Rússia. Você falou sobre essa questão, né, da dificuldade que os russos têm de acessar água quente, e para quem for abrir o mapa, a Rússia é gigantesca, mas de fato, no norte, tá boa parte congelado. Apesar de E que o Ártico, né, ainda para cima, que ali é totalmente congelado. Mas olhando o mapa da Rússia, você tem Vladivostok congelado 4 meses do ano. A região do Ártico congelada boa parte do ano. Apesar de que tem gente falando que aquela vai ser uma nova rota de navegação por conta do Eu fiz degelo. uma aula disso, Geopolítica do Ártico. Assiste, tá bem legal. E eu explico exatamente isso, essa nova rota. E nos outros, você tem o controle em pontos de estreitos. Você falou da questão do Mar Báltico, e ali na Turquia tem aquela região muito estratégica. Falou também do Império Bizantino, Constantinopla controlava aquilo.
E até os russos, né, dentro da identidade nacional deles, se julgam a terceira Roma por conta disso. Teve o Império Romano do Ocidente, o do Oriente, que caiu na mão de Maomé II, lá no final da Idade Média, 1453. E aí uma princesa do Império Bizantino foi parar na Rússia. Casou com o monarca, tanto que o símbolo da seleção da Rússia, aquela águia bonita de 2 cabeças, é um símbolo romano, de Casou Constantinopla. com Vladimir. O monarca era Vladimir. Por Olha que isso que o interessante. Putin, que chama Vladimir Putin, carrega esse ímpeto de eu sou o guardião da identidade. E o Putin é um cara extremamente religioso e acha que a ortodoxia, né, o cristianismo ortodoxo tem um papel fundamental na identidade russa. E ele quer preservar, ele fala, isso nos faz russo, que nos faz diferente. Não somos europeus, não somos ocidentais, não somos asiáticos. Nós somos russos. E a gente... De fato, só para Por favor. agregar essa questão, o Putin consegue agora atuar, ou consegue, né, em 2014 já, porque estabilizou a Rússia economicamente falando, né? Nos anos 90 havia um desespero na elite política russa com o avanço das outras potências, e tem um momento muito interessante, eu acho que foi em 2012, num debate entre os candidatos a presidente nos Estados Unidos, entre Obama e o Mitt Romney na época. E algum jornalista pergunta ao Mitt Romney quem é a principal ameaça que os Estados Unidos enfrentam hoje. E o Mitt Romney diz a Rússia. E naquele momento virou uma piada, porque as pessoas dizem, mas a Rússia já era, a Rússia é uma potência regional. Obama depois chamou a Rússia de potência regional, né, que é uma ofensa para um país que quer ser um polo de poder, porque a transição que aconteceu na Alemanha, né, a Alemanha tinha ambições globais, né, de ocupar toda a Europa, primeiro na Alemanha imperial, depois na Alemanha nazista, mas depois sofreu a derrota, a ocupação, e mudou sua narrativa de quem é a Alemanha. Virou de um país ultramilitarizado, que estava em expansão, que tinha teorias raciais, que para supostamente justificar, né, sua superioridade, etc., para virar um país pacifista, que não tem exército. Essas transições são muito difíceis. A Alemanha também não tinha outra opção, obviamente, era um país Foi ocupado, ocupado. mas foi uma transição bem sucedida. A Rússia não. Né? Ou seja, não houve assim, havia até algumas expectativas de que a Rússia poderia ser integrada no Ocidente. Ela chegou a fazer parte do G7, que mudou de nome para o G8, mas a Rússia sempre teve a percepção de que seria aceito no clube como membro de segunda classe. Então, todas as coisas que o Henrique está falando aqui demonstram que a Rússia nunca abriu mão dessa grande história, né, de glória, de grande potência. E o Putin, apesar de não ter melhorado muito a qualidade de vida, diria, né, do cidadão médio, acumulou uma reserva, reservas significativas. Hoje eu acho que é mais de 600 bilhões de dólares. O dobro do Brasil. Que tornam o país muito menos vulneráveis a possíveis sanções. Então, hoje, o Putin pode fazer o que está fazendo, porque mesmo se houver uma resposta econômica dura, a Rússia vai conseguir absorver esses choques sem colapsar. E por isso o Putin não conseguiu fazer isso antes, o que ele está fazendo agora, né? Porque sabe que, no pior dos casos, a gente vai estar bem, a gente tem a China, né? A gente ouviu disso agora. E isso cria essa possibilidade de construir essa narrativa que eu acho que muitos russos até apoiam. É difícil saber, né, a opinião pública na Rússia, porque as pessoas, de repente, não se expressam livremente. Exatamente. Não tipo a chega opinião pública na Coreia do Norte, né? Todo mundo adora o governo. Eu acho que na Rússia não chega, menos, né? chega nesse ponto. Inclusive, 2 dias atrás, um ex-general soviético, né, da época muito respeitado, escreveu uma carta aberta contra o Putin, dizendo que não é para invadir a Ucrânia, etc. Ou seja, ainda existe isso também. Mas essa narrativa ajuda as pessoas a apoiar o Nós temos que governo. prestar atenção se esse general não vai ser envenenado. Pois Vamos ver, né? Se gostou desse vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais cortes como este.